Falando aqui é o João, porque, cara, é um vídeo pra vocês, né? Não é de notícias, mas vamos falar aqui a trajetória de Max Lopes, né? Pelo Vasco, Maximiliano Lopes, como que foi a trajetória dele, o que aconteceu pra ele sair do Vasco, né? Vamos falar sobre isso, fazendo esse vídeo aqui rápido. E, cara, não é nem fazer esse vídeo, mas quem falou pra eu fazer foi meu amigo, né? Lenilson Rodrigues. Então salve para ele e salve também para Itabaiana, Paraíba. Então salve para Itabaiana, Paraíba, e salve para o Lenildo Rodrigues. Desculpa aí, Lenildo. Salve para o Lenildo Rodrigues, ele que pediu para eu fazer esse vídeo, né, falando sobre a trajetória do jogador. E vou fazer, né, essa trajetória aqui do Maximiliano Lopes. Mas começando antes, vamos falar aqui, o Maximiliano Lopes, né, foi contratado no meio do ano, né, pela Life Pro, né, que mandou o nome dele para o Campelo, que contratou ele, né. Ele chegou muito motivado. Eu lembro até hoje que quando ele foi contratado pelo Vasco, né, ninguém conhecia ele direito, quem era Max Lopes, né, era um jogador que já foi da seleção argentina, né, antes. Foi um bom jogador, caiu bastante de rendimento naquelas épocas. Atuou pelo Cagliari, Torino, Udinese. Estava muito ruim no campeonato italiano, não conseguia marcar gols, né? Não conseguia ter uma sequência de jogo bom. E veio a proposta do Vasco, o cara aceitou reduzir seu salário e foi pro Vasco. Ficou muito feliz, falou que ia vir muitas coisas e veio algumas coisas, né? Trouxe o Cascão pro Vasco, né? Foi causa dele que o Cascão veio pro Vasco, porque senão o Cascão não estaria no Vasco. Então nós temos que pedir obrigado nesse motivo pelo Max. Obrigado Max Lopes, pelo Cascão vir pro Vasco, né? E, cara, nessa época aí, mano, todo mundo tava feliz por ter um centroavante, geral gascando a mulambada, falando que não ia ter pena, né, que quando nós ia pegar eles, nós, pô, ia amassar os caras. Aí foi, aí o Vasco, né, ele salvou o Vasco em alguns jogos, né, só em 2000, só pra você saber um bagulho seguinte, né, o Max Lopes em 38 partidas ele marcou 11 gols, né, e 10 assistências, né, ele marcou, cara, 4 gols, né, esse ano, que foi nesse ano, e 7 gols ano passado, né? Um contra o Flamengo e um também contra o Botafogo e contra o Fluminense. Então, assim, ele chegou no Vasco para marcar gols. Um cara que ajudou bastante o Vasco, salvou o Vasco, vou ser sincero, salvou o Vasco. Ele e o Fernando Miguel salvou o Vasco, né, ano passado. Dois jogadores que, mano, salvou o Vasco ano passado, né, naqueles jogos lá que teve contra o Paraná, entre outros clubes. Aí foi, o Vasco se salvou. Aí começa, né, vamos dizer, começo de dezembro, sabe como que é, né, muitas especulações, e vem notícias falando que Max Lopes estaria indo para o Corinthians. Ele rejeitou essa proposta, ele quis permanecer no Vasco. E, mano, todo mundo, mano, eu vou falar a verdade, eu tava rezando, mano, tava rezando pra ele permanecer, porque na minha cabeça ficava o seguinte, pô, o cara tem que permanecer, um jogador importante, né, pro Vasco, e vai jogar bastante. E o Cascão também era outro que poderia sair. Então, assim, os dois ficaram no Vasco e foi. Aí, começo do ano, né, primeiro jogo, Vasco Madureira, ele não jogou. Segundo jogo, acho que também ele não jogou. No terceiro jogo que ele foi atuar, aí ele começou a fazer os jogos. Foi muito ruim, não conseguia marcar gols. Depois que foi saindo os gols, né, gols de pênalti, né, gol, como se fala, né, de rebote, que, pô, até eu faria, né. E, mano, assim, a torcida foi começando a pegar no pé do cara, não foi gostando do estilo de jogo, foi zoando, foi falando mal, né? Ele falou que não ia ter pena da mulambada no começo do ano. Quem não teve pena de nós foi a mulambada, essa é a verdade, né? Mas pode vir mulambada, não tem medo, né? Mas fazer o que o nosso time é fraco, é horrível, tem medo, né? E, cara, foi isso. O Max Lopes, ele foi um jogador importante ano passado, mas esse ano, né, não conseguiu fazer nada. Não conseguiu fazer nem a metade do que nós esperava, né? Um jogador muito limitado, não conseguiu marcar muitos gols, marcou 4 gols, cara, acho que 3 de pênalti, se não me engano, e acho que 1 de rebote, né? E assim, cara, é triste, né? Porque é um cara que nós pensava que ia ter sequência no Vasco, não teve sequência, deu 10 assistências, até que me surpreendeu um pouco.
pouco, porque assistências para centroavante não é para qualquer um, né? Então Max Lopes sai do Vasco, né? Deve ter sua rescisão de contrato na segunda-feira. Então Max Lopes não é mais jogador do Vasco. E falando aqui o ciclo dele, né? Qual foi o dia que ele marcou seu primeiro gol, né? Com a camisa do Vasco, e o dia que ele fez o seu último gol com a camisa do Vasco, né? O primeiro dia foi no dia 26 de agosto, que o Max fazia seu primeiro gol com a camisa do Vasco em cima da Chapecoense. Acho que foi 3-2 ou 3-1, lembra? Em São Januário, que o Leandro Pereira fez até o gol pra Chape, né? Que ele fez um golaço, mano. Ele fez um golaço, ele. E o último gol dele foi contra o Corinthians no dia 4/5, lá em Manaus, né? Gol de pênalti que viu pelo VAR, né, e deu pênalti pro Vasco, e ele fez, né, e marcou o gol do Vasco. Agora eu pergunto pra vocês, gente, agora que o Max Lopes saiu, né, quem vai ser o batedor de pênalti do Vasco? Isso que eu queria saber. Coloquem nos comentários, queria saber muito quem é ser o batedor de pênalti do Vasco. Isso que me deixa na preocupação. Quem vai ser o batedor de pênalti? Vai ser o Danilo Barcelos? Pikachu? Eu acho que vai ser o Pikachu agora, né? Mas é isso então, gente, que é o Max Lopes saiu do Vasco. Essa daí é a trajetória do Max, né? Em 38 partidas, 11 gols, 10 assistências. Jogou pelo River Plate, Cagliari, Udinese, Torino, Milan, Barcelona, entre outros clubes. Foi também da seleção argentina, mas esse ano não deu no Vasco, não conseguiu ter uma sequência e não é mais jogador do Vasco. Então Max Lopes, vou dizer aqui, mano, ser sincero, não vou ser clubista, mas 10% ele foi bem no Vasco, 90% ele foi horrível, porque ele cometeu alguns erros. E eu acho que também ele saiu pelo Vasco, também pelos fatores, né, de familiares, né, que tava atrapalhando bastante ele, e também porque ele é gordo. Ele não queria fazer o papel dele como jogador, né, tava engordando, não tava ligando, né, pelos seus quilos, né, com respeito a ele, mas ele tava muito gordo, e com isso acho que o Vasco não queria ficar mais com ele e não renovou o contrato com ele. Então é isso, gente, isso daí é o vídeo, né, um pouquinho longo, não sei se vou postar hoje, mas não sei se eu vou postar hoje ou não, vou pensar, porque amanhã tenho mais conteúdo pra fazer. Então valeu, tamo junto, galera, pra cima deles. Vasco, abraço!